criando classes em Python. Veja, agora que você já entende o que é um objeto e também que em Python tudo vem de uma classe, chegou a hora de aprender como criar suas próprias classes em Python, ok? Mas este é o passo mais importante para entender de verdade a programação orientada a objeto em Python, ok? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é uma classe e como você também pode criar uma classe. Também vamos aprender sobre o método especial que é o init, como criar atributos, como criar métodos e também como criar vários objetos diferentes da mesma classe, ok? E também, como sempre, no final, um exemplo prático para que nós possamos ver as coisas em ação. Agora, vamos criar uma classe em Python. Veja, em Python, uma classe ela é criada pela palavra pass, não é palavra pass, mas sim pela palavra-chave chamada class, dessa forma aqui. Então, geralmente nós chamamos a palavra-chave classe e depois de seguida vem o nome da classe que nós gostamos de criar. Então, nós aqui vamos criar uma classe chamada pessoa, que é dessa forma aqui, pessoa, ok? Então, uma vez criada, nós vamos escrever dois pontos, ok? Por enquanto, vamos escrever aqui a palavra-chave pass. O pass significa não tem nada aqui por enquanto, ok? Tipo, então, se eu rodar esse corpo aqui, ele praticamente vai ignorar isso aqui. Deixa-me só mostrar. Se eu rodar isso aqui, ele vai ignorar porque aqui ainda não escrevemos nada. Então, isso aqui, o pass praticamente é uma palavra-chave que é ignorar. Tipo, quando tu ainda não terminaste a ideia do que estás a escrever, tu pode escrever pass para que o compilador possa ignorar essa linha de código, essa toda a instrução aí. Então, muito bem, agora vamos melhorar isso aqui, veja. Toda vez que você cria um objeto, Python chama automaticamente um método especial chamado init. Esse método é dessa forma aqui, veja. Duas vezes underscore 1, 2, depois escrevo init, de novo 1, 2, ok? Então, toda vez que tu chamas um objeto, ok? O Python, ele automaticamente cria esse método especial chamado init. Então, quando tu estás a criar uma classe, tu tens sempre que criar esse método também. Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Eu virei aqui, vou remover o passe, que eu já tenho uma ideia do que eu quero escrever, é o seguinte. Eu vou escrever uma função aqui, um método def init, ok? Dessa forma aqui, underscore, underscore, init, de novo, underscore, underscore, ok? Vamos abrir e fechar. Eu vou deletar esse exemplo que eu passei aqui. Bom, por exemplo, agora, aqui dentro nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar um argumento chamado self, vírgula, e como eu estou a escrever minha classe pessoa, a classe pessoa ele tem nome, vou escrever aqui, nome, e também a classe pessoa ele tem idade, ok? Toda pessoa tem uma idade, ok? Perfeito, salvei. Então, o que está acontecendo aqui, veja, o self, ok? O self, ele representa o próprio objeto, tá? Toda vez que eu chamo, ok? Ele representa o próprio objeto em si. Agora, depois nós vamos ter algo do gênero, veja. Eu aqui vou colocar dois pontos, darei Enter. Então, o que nós vamos fazer chama-se inicialização de uma classe. Ok? Então, eu falei o seguinte, veja. Self.nome, ok? Igual a nome. De novo, vou fazer mais de novo. Self, ok? Self.idade, ok? Vai ser igual a idade, ok? Ponto. Oh, aqui eu cometi um erro, é self e não self, ok? Self dessa forma, self dessa forma aqui, salvei. Então, como nós já havíamos dito, ok? O self, ele representa o próprio objeto. Agora, self.nome, ok? Ele cria um atributo chamado nome dentro do nosso método init, ok? E o self.idade, ele também cria um atributo chamado idade dentro do nosso método init. Então, isso aqui que nós fizemos, tudo isso aqui que nós fizemos, chama-se inicialização da classe, ok? Que é bastante essencial. Agora veja, o que é isso um atributo? Veja, um atributo é nada mais, nada menos que variável, ok? Então, nas classes, nós não chamamos as variáveis de variável, mas nós chamamos de atributos, ok? Tipo, de vez em quando são palavras técnicas, só que vêm para complicar um pouquinho o entendimento, mas até que faz todo sentido, ok? Pois, dentro das classes, as variáveis nós chamamos de atributos, ok? Porque classe praticamente é um objeto, ok? Então, todo objeto, ele tem
tipo, alguns atributos, algumas propriedades. É tipo, como se fosse eu, João. Eu, João, eu sou uma pessoa, ok? Então, uma pessoa logo é um objeto. Quais são os atributos que eu tenho? Os atributos que eu tenho, veja, eu tenho um país, eu tenho um nome, eu tenho uma idade, eu tenho uma nacionalidade e algo assim do gênero, ok? Também tenho cor da pele e algo assim do gênero, ok? Então, classe também aqui, ele é um objeto. Então, aí é por isso que as variáveis nós não vamos chamar de variáveis, mas sim vamos chamar de atributos, porque ele é um objeto. Então, um objeto não tem variável, um objeto tem atributos. É por isso que dentro das classes, os nomes, como eles, as variáveis, nós chamamos de atributos, ok? E agora, os métodos, ok? Dentro das classes, é nada mais, nada menos que função. Como eu disse anteriormente, isso aqui é uma classe. Então, uma classe é um objeto, como se eu, João. Eu sou João, eu sou praticamente um objeto. Então, quais são os meus métodos? Então, os meus métodos que eu tenho um método de falar, que me permite falar, é tipo uma funcionalidade. Eu tenho uma funcionalidade que me permite falar. É a mesma coisa aqui na classe objeto, ok? Essa classe objeto, ele tem alguns métodos. Quais são os métodos? Ele tem método X, método Y, método Z, algo assim do gênero, ok? Então, é por isso que as funções dentro de uma classe são chamadas de método, ok? E as variáveis são chamadas de atributos. Então, como eu disse, são palavras técnicas que de vez em quando complicam só o entendimento das coisas, mas até que faz sim sentido, ok? Pois isso é um objeto eles têm métodos, não funções. Os objetos eles têm atributos e não variáveis, ok? É por isso que dentro das classes as variáveis são chamadas de atributos, as funções são chamadas de métodos, ok? Então, isso aqui, por exemplo, esse aqui é o método init, é um método que nos permite nós inicializarmos a nossa classe, ok? Perfeito. Então, agora, o próximo passo será criando um objeto, ok? Então, criando um objeto, praticamente vamos criar uma instância desse mesmo objeto. Qual é o nosso objeto? O nosso objeto é esse senhor aqui, a pessoa, ok? Agora, vamos criar algumas instâncias da classe pessoa. Então, para que nós possamos criar, nós podemos fazer o seguinte, veja. Eu vou criar uma variável chamada pessoa1, P1, ok? Uma instância dessa classe pessoa. E para que eu possa criar uma instância da classe pessoa, eu faço o seguinte. Eu vou chamar minha classe pessoa, eu vou abrir e fechar. E agora, como nós dissemos, ok? Nós inicializamos a nossa classe pessoa com alguns atributos. Quais são os atributos? O atributo nome e o atributo idade. Então, isso quer dizer, quando eu estou a inicializar a minha instância da classe, o meu objeto, quando eu estou a inicializar o meu objeto, eu não posso simplesmente fazer dessa forma aqui, ok? Porque, veja, se eu rodar esse código aqui, vamos lá ver o resultado, eu vou obter erro, como nós vimos aqui, type error, pessoa init missing two required positional argument nome and idade. Então, essa classe pessoa nós inicializamos com dois atributos, que é o nome e idade. Então, quando eu estou a criar uma instância, um objeto dessa classe pessoa, eu tenho que passar valores para esses atributos que eu inicializei. Atributos, como eu disse, atributos são variáveis. Então, eu tenho que passar valor para essas variáveis que eu inicializei. Então, razão pela qual eu não posso criar um objeto, uma instância do objeto dessa forma aqui vazia. Eu tenho que passar valores para que serão recebidos nessa instância que eu inicializei, nesse método que eu inicializei. Então, para tal, deve ser isso aqui. Olha, o primeiro que eu passei aqui é o nome. Então, eu vou passar o nome, eu vou passar em João, ok? Vírgula, e depois também tenho que passar idade. Idade eu vou dar uma idade aleatória, ok? Gosto de fingir. Então, eu vou passar uma idade, vamos dizer 25, ok? Se eu salvar isso aqui, deixamos só limpar aqui, clean. Agora, se eu rodar este código aqui de novo, vamos lá ver, eu vou rodar isto aqui, rodei. O que é que nós tivemos? Estás a ver? Nós não tivemos nenhum erro, nenhum valor, né? Porque nós não estamos a imprimir aqui nada, então isso quer dizer logo está certo. Então, eu posso criar várias instâncias dessa classe pessoa, ok? É por isso que se diz programação orientada a objeto, o código é reutilizável. Okay? Tu crias um código e tu podes reutilizá-lo em várias partes que tu bem quiseres. Então, eu posso criar mais uma outra instância da classe pessoa, como por exemplo, pessoa 2 vai ser igual a, vou chamar minha classe pessoa, ok? Abrir e fechar. E aqui eu posso passar mais posso criar uma outra pessoa. Então, por exemplo, Maria, vírgula, também darei uma idade, vamos dizer, Maria tem 30, ok? Salvei. Perfeito. Então, caso eu gostaria de imprimir os valores dessas instâncias que eu acabei de criar aqui,
eu farei o seguinte. Ok? Eu posso imprimir simplesmente print, abrir e fechar. O que é que eu vou imprimir? Eu quero imprimir pessoa 1, ok? Onde é que está mesmo? Pessoa 1, ok? Ponto. E eu apenas vou só acessar os atributos dele. Vou dizer, por exemplo, eu quero saber o nome da pessoa 1. Qual é o nome da pessoa 1? Salvei. Se eu rodar isso aqui, ele me deu João. Ok? Se eu gostaria de saber também a idade, é da mesma forma praticamente. Ok? Vem aqui. Eu vou escrever a pessoa que eu desejo saber, pessoa 1, irei passar aqui a idade. Desculpa, a idade. Ok, salvei. Ok? E depois eu imprimo ele deu João 25. Ok? Essa é a forma como tu podes acessar os atributos de uma classe. Ok? Então, aqui nós criamos dois objetos, ok? Como eu disse, então. E cada objeto tem o seu próprio atributo. Então, esse objeto 1, ele tem o seu próprio atributo, que são nome e idade. Então, no objeto 1, qual é o nome? O nome dele é João. Qual é a idade dele? 25. No objeto 2, qual é o nome? O nome é Maria e a classe a idade é 30. Então, por exemplo, se eu quer dizer eu apenas obter os valores para o objeto 2, eu passo aqui o objeto 2. Deixa-me salvar. E se eu rodar isso aqui, rodei, ele deu Maria 30, ok? Se for da pessoa 1, eu vou passar aqui as variáveis da pessoa 1 e eu vou imprimir os valores da pessoa 1. Ou seja, objetos diferentes, valores diferentes também, ok? Pois, isso aqui é um objeto diferente dessa aqui, então, quer dizer, valores também serão diferentes, criando métodos dentro de uma classe. Então, agora nós vamos aprender como é que nós podemos criar métodos dentro de uma classe, ok? Então, eu virei aqui na nossa classe pessoa que nós criamos, darei um pouquinho de espaço e eu vou aqui na direção desse meu definir. Então, para que nós possamos criar métodos dentro de uma classe, ok? Nós faremos o seguinte, veja. Como eu disse anteriormente, então, métodos são praticamente funções dentro de uma classe que operam sobre um objeto, ok? E também tem uma funcionalidade. Como nós dissemos, as funções dentro de uma classe são chamadas de métodos. Mas nunca deixam de ser função mesmo, ok? Então, para que nós possamos criar, nós devemos fazer o seguinte. Por exemplo, eu vou como é uma classe pessoa, então, a pessoa, ele pode tipo, se apresentar. Então, eu vou criar uma classe, um método chamado apresentar, que permite com que essa pessoa possa se apresentar. Ok? Então, eu farei o seguinte, def, ok? Apresentar, eu vou abrir e fechar. Aqui dentro eu vou passar o self, dessa forma aqui, self, ok? Dois pontos, veja. Toda vez que tu estás a criar um método em Python, ok? Dentro de uma classe, nunca se esqueça de chamar o self. Por que o self? Veja, se tu usares o self, tu podes usar, como eu digo, ele te dá acesso a utilizar alguns atributos que foram inicializados dentro da classe init, ok? Então, é por isso que é muito obrigatório tu usar o self, porque self, como dissemos, self é o próprio objeto. Então, uma vez que tu passares self dentro do método, ele te dá acesso a todos os métodos, a todos os atributos presentes da classe, ok? Ou do nosso objeto. Então, razão pela qual quando tu crias um método, sempre passa o self. É praticamente algo tipo obrigatório. Se tu queres fazer reuso dos outros atributos que tu passaste aqui na classe init. Ok? Tá. Certo. Então, eu farei o seguinte, né? Print, abrir e fechar. Essa minha função vai fazer o seguinte, ok? Vou passar aqui um fstring, faço o gênero e terei olá, meu nome então, meu nome veja, eu aqui não vou passar tipo diretamente o meu nome, então, porque será um tipo objeto diferente e também com informações diferentes. Então, eu vou passar aqui o atributo nome. Farei o seguinte: como estou a usar o fstring, eu posso fazer o seguinte: eu vou passar self. Veja, mesmo se eu gostar de acessar esse nome, tenho sempre que passar o self, ok? Por isso que é muito importante. Quando estás a criar um método, passa sempre o self como argumento. Self ponto. Esse self ponto, ele me permite acessar esse atributo nome. Então, nome. Pois se tu passar apenas nome sem o self, vais obter erro ou talvez o seu código não vai funcionar. Então, é a razão pela qual tem sempre que usar o self quando queres acessar um atributo que está na classe init, ok?
o meu nome é self.nome, dá um pouquinho de espaço, e tenho, ok? Tenho o quê? Abrir mesmo a conta self.idade, dessa forma aqui. Logo vamos salvar, ok? Tá. E self.idades, avança mais um pouquinho. E depois eu vou escrever anos aqui, anos. Perfeito, ok? Agora, aqui nos nossos objetos que nós criamos, aqui na nossa distância que nós criamos da classe pessoa, eu posso fazer agora o seguinte, veja. Se eu gostaria de acessar esse método apresentar, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ok? Posso vir aqui, bom, deixa eu só remover esse senhor aqui, salvei, suba um pouquinho, vamos limpar aqui o nosso terminal, limpei, ok, perfeito. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, ok? Tipo, pessoa 1, eu quero a pessoa 1, e na pessoa 1 eu vou, faço o seguinte, pessoa 1 ponto apresentar, ok? Abrir e nunca se esqueça de abrir e fechar parênteses. Dessa forma aqui, eu posso acessar a classe, apresentar o que com as informações da pessoa 1. Se eu rodar isso aqui, ele deu, olá, meu nome é João e tenho 25 anos. Okay? Então, esse nome aqui, essa é a forma como tu podes acessar os métodos que estão dentro de uma classe que tu criaste. Então, se eu gostaria de pôr as informações da pessoa 2, ok? Eu vou só remover aqui esse 2, aqui faço assim, salvei, ok? E se eu rodar isso aqui, olá, meu nome é Marília e tenho 30 anos, ok? Simples, não é? Agora, veja, nós vamos criar um exemplo muito mais prático, ok? Que vamos chamar de conta bancária. Então, nós vamos criar uma classe chamada conta bancária, que vai ser um exemplo melhor em relação a tudo que já fizemos. Então, isso vai ser o seguinte, veja. Eu vou criar aqui a minha classe chamada classe conta bancária. Isso vai ser classe, ok? Então, quando você criar também, sempre até quase que esquecer disso. Quando você criar classe, veja, quando você criar uma classe, eu quase que esquecer disso. A primeira letra é muito bom que tu escreve sempre em maiúsculo, ok? Não é obrigatório, mas só por convencional, pois. E quando você criar uma função, escreve sempre tudo minúscula, mas quando você criar uma classe, a primeira letra mantenha sempre maiúscula, ok? É até muito bom se tu usares camel case. Não é snake case, camel case mesmo. Então isso vai ser conta, ok? Bancária, conta bancária, dois pontos, faço o seguinte. Então, aqui eu vou meter o meu def init, como dissemos que é muito importante, nós temos sempre o nosso init, ok? Init self, tudo isso. Aqui eu vou ter titular. Titular é tipo praticamente o nome da pessoa, se não me engano. E também vamos ter o nosso saldo. Ok? Saldo. O saldo eu vou inicializá-lo como zero. Ok? Também nós podemos também inicializar os nossos atributos quando estamos a criar. Perfeito. Agora, aqui dentro do nosso init, como sempre, vamos ter self.titular. Titular, ele será igual a titular. Perfeito. Também teremos o self.saldo, que será igual a saldo. Perfeito. Agora, como é uma conta bancária, nós temos certos métodos, certas ações, certas funções. Quais são os primeiros métodos? Conta bancária, nós temos o método depositar, temos o método sacar e também temos o método mostrar o nosso saldo. Então, vamos primeiramente criar um método chamado depositar. Depositar. Como sempre, vamos abrir e fechar. Nunca se esqueça de passar o self, vírgula, e depois vamos depositar o nosso valor, ok? Dois pontos aqui. Agora, o que vamos depositar? Vamos depositar o saldo, self, ponto, saldo, ok? Vai ser mais igual, nós vamos acrescentar o valor do nosso saldo. Vamos acrescentar um certo valor. Perfeito. Aqui já é certo ponto saldo. Perfeito. E também vamos imprimir o nosso saldo, que vamos dizer print. O que vamos imprimir? Vamos usar o fstring, ok? Faço o seguinte, depósito de valor de abrir e fechar valor. Veja, essa variável aqui, valor, eu não usei o self porque ele está dentro desse método aqui,
ok? Depositar. Então, razão pela qual eu posso simplesmente fazer dessa forma que não faz mal, ok? Até porque o saldo é igual a valor, então não faz mal. Então, vou passar aqui o meu valor, ok? Realizado. Depois vamos ver, realizado, perfeito. Depósito de valor X realizado, ok? Vai ter uma exclamação, perfeito? E também temos o outro método que vamos criar, que é o nosso método sacar, que nos permite nós sacarmos dinheiro. Então, isso vai ser def sacar, ou def sacar. Eu vou abrir e fechar, aqui vai ser self, vírgula. O que eu vou sacar? Eu vou sacar o meu valor, ok? Dois pontos. Farei o seguinte, if é uma condição, ok? Se o valor, ok, que estamos aqui dessa cá for menor ou igual a certo ponto saldo, ok? Dois pontos, vamos dizer o seguinte, ok? Self ponto saldo, certo ponto saldo menos igual a valor que nós desejamos sacar. Fácil. O que eu vou imprimir? Print, abrir e fechar. Vamos usar o nosso fstring. Vamos dizer o seguinte: saque, saque de, saque de, abrir e fechar. Vamos passar aqui a nossa variável valor, realizado, 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 dessa forma aqui, realizado, exclamação, salvei. Bom. Caso não, ok, aqui no nosso else, vamos dizer else, dois pontos, ele vai imprimir, print, abrir e fechar, o que vai nos imprimir? Saldo insuficiente, ok? Saldo insuficiente, saldo insuficiente. Bom, salvei. Agora, após isto, vamos criar o último método, que é o método sacar, ok? Def, não é bem sacar, mas sim o método mostrar, sabe? Def mostrar, underscore, saldo, ok? Abrir, vamos passar sempre o nosso set. Nunca se esqueça do set, estou sempre a dizer. Ok? Certo. Então, vamos ter dois pontos e faremos o seguinte. Veja, print, aqui só vamos mostrar, sabe o que é print. Vamos usar o fstring, abrir e fechar, e vamos dizer o seguinte. Saldo atual, okay? Saldo atual, dois pontos. Vamos ter, abrir, vamos passar o self, errei, self, estou a escrever self, self, ponto, devemos acessar o nosso saldo, ok? Salvei. Perfeito. Então, agora, já terminamos com a nossa função, ou como é bem função com a nossa classe, e também criamos alguns métodos, com também alguns atributos, praticamente dois atributos, titular e o saldo, e temos as nossas três funções que nós criamos. Agora, vamos criar algumas instâncias da conta, da classe conta bancária. Isso vai ser o seguinte, eu vou criar uma variável chamada conta, ele vai ser igual, vou inicializar o quê? Conta bancária, ok? Conta bancária, vai se abrir e fechar. Eu vou passar o valor, ok? Vou inicializá-lo com João, ok? Com o nome do titular, João. Pois veja, aqui o saldo já foi inicializado com o valor, mas o titular também teremos que passar algum valor, por isso razão pela qual eu passo apenas com o valor que é o João, ok? Porque quando tu inicializas os valores aqui da classe init, não é necessário tu inicializar com o valor aqui mais. Aqui nós inicializamos apenas o saldo com algum valor, mas o titular não tem nenhum valor. É por isso que temos que passar o valor para o titular. Então, aqui o titular da conta será João. E depois disso, eu vou fazer tipo, algum depósito. Ok, deixa eu ver. Clear. Ok, clear. Salvei. Agora, veja. Se eu fizer o seguinte, veja. Conta.mostrar e vou acessar o método mostrar saldo, mostrar, abrir e fechar, salvei. Se eu rodar isso aqui, ele me disse saldo atual é igual a zero. Ok, então vamos fazer algum depósito na nossa conta. Eu posso fazer o seguinte, ok? Conta ponto depositar, ok? Depositar, ok, bem. O ponto depositar, vamos depositar pelo menos uns 100, salvei. Se eu rodar isso aqui, vou subir aqui um pouquinho. Se eu rodar isso aqui,
Ele é o depositar, ok? Depósito de 100 realizado. Saldo atual, 100. Fiz anteriormente saldo atual era 0, agora já temos 100, ok? Também podemos, tipo, sacar algum valor, vamos sacar, ok? Então, depois de mostrar, clica mesmo aí, vai mostrar, também vamos conta, ponto, sacar, ok? Vamos sacar pelo menos uns 50, ok? E devemos mostrar de novo o saldo para ver se o saque foi realizado mesmo ou não. Salvei, desse, vamos imprimir, ok? Vamos depositar 100, vamos mostrar o saldo, depois vamos sacar mais 50 e vamos depois mostrar o saldo para ver quanto é que ficou na nossa conta. Vamos só limpar aqui o nosso terminal. Eu clear. Agora, se eu rodar este código aqui, rodei, depósito de 100 realizado, saldo atual 100. Saque de 50 realizado, saldo atual 50. Okay, então, a nossa classe está funcionando normalmente. Então, nós também podemos criar tipo, vários atributos, okay? Ou vários objetos da nossa conta. Okay? Então, essa conta aqui é João, ou também posso criar mais uma outra conta bancária. Okay? Deixa eu só salvar. Eu posso mais criar uma conta. Okay? Vamos lá copiar só isso aqui. Se eu vier aqui, então, em vez de conta, assim, para evitar conflitos, esse vai ser conta 1, esse vai ser conta 2, ok? Então, conta 2 vai ser vamos passar Maria. Então, aqui só tenho que ir acrescentando 1, 1 e também 1. Perfeito. Então, posso copiar tudo isso aqui para a conta 2, ok? Salvei. Se eu colar isso aqui, tudo isso vai ser 2. Esse vai ser 2. Esse também vai ser 2, ok? Salvei. Perfeito. Então, se eu rodar tudo isso aqui, deixa eu só limpar aqui. Aqui na conta 2 vamos depositar pelo menos uns 500, 5 mil. Vamos tentar remover uns 150, só para diferenciar. E agora vamos rodar isto aqui. Se eu rodar, poder, depósito realizado é sempre na conta 1, na conta, tudo isso aqui é na conta 2. E assim em diante. Como nós dissemos, ok? Então, objetos independentes também, comportamentos serão independentes, ok? Não serão tipo um dependente do outro. Okay? Veja, também existem atributos, digamos, que nós podemos tipo, adicionar a uma classe existente. Como, por exemplo, na conta, vamos lá dizer que nós gostamos tipo, de saber também, tipo, titular, a idade do titular. Eu posso fazer o seguinte, ok? Tipo, para atributos dinâmicos. Eu farei o seguinte, ok? Por exemplo, eu vou usar o exemplo para a conta 1, faço o seguinte. Eu posso dizer, por exemplo, que conta 1, ponto, idade, ok? Vai ser igual a, vamos dizer, 25, ok? Salvei. Deixa eu só limpar isso aqui, clear. Se eu rodar isso aqui, eu não tenho nenhum erro, ok? Agora vamos tentar imprimir a idade, ok? A idade do atributo 1, do objeto 1. Se eu fizer isso aqui, ok, tudo isso sai, então vamos dizer idade. Idade, abre e fechar. Se deixa também limpar também isso aqui. Vamos lá ver se eu rodar isso aqui. Nada aconteceu, porque eu não imprimi. Agora só imprimir, print, abrir e fechar. Ok? Faço isso. Salvei. Se eu rodar isso aqui, ele deu 25, ok? Mas veja, nos atributos dinâmicos, ok? Tens que ter cuidado, porque isso só vale apenas para esse objeto, ok? E não para a classe inteira. Pois, se eu fizer o seguinte, como, por exemplo, ok? Conta 2, ok? Até não é diretamente aí, eu posso fazer tipo, aqui, tipo, por exemplo, print, conta 2, idade, conta 2, idade, salvei. Se eu rodar isso aqui, como também atributo error, conta bancária, objetos no atributo idade, ok? É por isso que quando estás a fazer tipo, passar atributos dinamicamente, ok? Aquilo apenas vai valer para aquele objeto que tu criaste esse novo atributo dinâmico, que tu passaste a atributo dinâmico, não para toda a classe em si. Okay? É por isso que tens que ter muito cuidado quando vai fazer tipo inclusão de atributos dinâmicos em uma classe em Python. Agora veja também, existem alguns erros comuns e também que nós devemos evitar, que é bastante simples praticamente, okay? Que é quando estás a escrever, tipo, como eu disse anteriormente, quando estás a criar um método, ou melhor dizer, uma função, nunca se esqueça de passar o self,
ok? Se tu não passares do certo, tu não vais conseguir acessar os valores, ok? Por exemplo, se tu passares apenas assim, tipo, mostrar saldo dessa forma aqui, ok? E quando rodares o seu código, aquilo vai dar erro, ok? Não vais conseguir acessar na componente, até ela aqui marcou vermelho, ok? Porque já está dando erro, ok? Então, esse aqui é um erro bastante comum que muita gente costuma esquecer quando está a criar tipo um método ou função dentro de uma classe, ok? Esquecem sempre de passar o self, ok? Nunca se esqueça de passar o self, porque a forma certa é você passar o self. E passando o self, ele te dá acesso atributos que estão presentes na classe init, ok? Você pode acessar várias coisas ou também outros métodos que estão presentes na classe, ok? É por isso, nunca se esqueça de passar sempre o self quando você criar um método dentro de uma classe. Tá? Mas você nunca pode pensar que self é apenas uma palavra reservada, não. O self aqui é bastante importante e ele, você pode renomear até mesmo o self, ok? E, tipo, mudando um outro nome, mas não é aconselhável. Tipo, passando, em vez de self aqui, passando tipo banana, depois vais passar banana.lá, banana.sal. Até podes trocar o nome aqui, mas não é aconselhável. Manter mesmo o self, hoje é a forma mais, não é correta, ok, mas a forma mais, uma forma melhor de se fazer as coisas, vamos assim dizer. E também é fácil para não tornar tipo o funcionamento confuso, ok? Então, pois é, pessoal, então, essa aqui foi a nossa aula sobre como é que nós podemos criar classes em Python, ok? Então vamos esperar mais também na próxima aula sobre essa nossa série de programação orientada a objetos, pois tem mais vários tópicos que nós podemos cobrir sobre esse mesmo assunto, ok? Então, eu sou o João, se caso tu gostaste do tutorial, já sabe, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal e comenta aí para ver o que tu gostaria mais de ver sobre ah, classes, ou melhor, programação orientada a objetos em Python, ok? Muito obrigado e vejo no próximo vídeo. Muito obrigado. Fui!